1 de Coríntios capítulo 11, a gente celebrou a ceia e eu sempre faço algumas palavras, de orientações a respeito da ceia, mas é sempre bom lembrar, porque nós estamos vivendo um período, você já parou para pensar nas pessoas que estão sem igreja ou sem igrejas? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele começa a tratar isso a partir do versículo 17, certo? Mas eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho só mais à frente, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo diz aqui na minha versão NVI, 1 de Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei informações a vocês. O interessante, quando a gente pensa em ceia, a gente pensa em Jesus, e o cerne da ceia realmente é Jesus. Existem outros textos sobre ceia, especificamente nos evangelhos, mas o texto mais completo sobre ceia está aqui em Coríntios. Paulo escreveu isso por conta de dúvida que os crentes de Corinto tinham, e não apenas pelas dúvidas, mas pelos problemas que estavam acontecendo quando eles se reuniam para cear. E parece até um pouco contraditório que a gente vai comer aqui, a ceia, a gente vê aquele pedacinho de pão, e aquele cálice com suco de uva, e Paulo fala: olha, esperem uns pelos outros, se tiver fome, come em casa. Porventura, gente, aquele pedacinho de pão vai matar a nossa fome? Acho que não, né? Mas o que estava acontecendo? A igreja havia aderido à prática de cear, a ceia do Senhor. Só que muitas igrejas faziam isso, a igreja de Coríntios era uma delas. Eles se reuniam e faziam uma festa chamada banquete ágape, que é o banquete do amor. Então, cada uma pessoa, a família levava alguma coisa, se reuniam, e almoçavam juntos, tomavam lanche juntos. Então eles iam lá cedo para a igreja e ficavam lá. E depois eles almoçavam, cada um levando uma parte. Mas o que acontecia? Paulo já começa a tratar isso lá no começo da carta. A igreja de Coríntios é uma igreja que tinha grupos partidários e, ao mesmo tempo, classes de níveis sociais divergentes e diferentes. E eles juntavam para comemorar esse banquete de ágape e, ao mesmo tempo, celebrar a ceia do Senhor. Mas o que acontecia, Tinha aqueles grupinhos que não queriam se juntar com os outros. E aí se tornou uma espécie de desorganização, em vez de ser algo produtivo. Porque aqueles grupos não queriam se juntar com os outros, iam lá, e
comiam o que queriam comer e deixavam os outros que estavam esperando sem comer aquilo que deveria ser repartido por todos. E Paulo vai, orienta e fala assim: olha, não é bom o que vocês estão fazendo, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Então Paulo faz essa orientação e orienta também a respeito da ceia. O interessante é que Paulo começa esse bloco dizendo: ó, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Paulo deixa bem claro que essas orientações que ele iria dar para a igreja de Corinto e que está dando para nós, que ficou aqui registrado, são orientações que vêm do próprio Jesus. E é interessante isso porque Paulo foi direto à fonte. Paulo não foi perguntar para Pedro, para os demais apóstolos que conviveram com Jesus, como que era a questão da ceia. Na realidade, Paulo nem foi procurar Jesus. Jesus que procurou Paulo, né? A gente encontra isso na Bíblia. E Jesus orientou Paulo de como era a ceia. Por quê, gente? Porque Jesus sabia muito bem o que era a ceia, porque ele organizou e instituiu a ceia. Paulo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha, Jesus foi traído por Judas numa noite, naquela semana da paixão, certo? E ali era comemorado também a Páscoa, que era uma festa típica dos judeus, que eles comiam ervas amargas e se reuniam em família, momento de comunhão. Jesus reúne os discípulos, participa da Páscoa, mas agora institui algo que é a ceia. Por isso que ele fala, né? O cálice da nova aliança. Ele institui agora uma nova cerimônia, que não é apenas para substituir a Páscoa. A Páscoa continua sendo celebrada, mas para mostrar que agora a ceia não era só para o povo judeu. A ceia foi instituída para o povo de Deus, que é a igreja, e que tinha um significado importante, assim como a Páscoa. A Páscoa, o povo lembrava da libertação do Egito, e que naquela noite da libertação que eles celebraram a Páscoa, eles precisaram matar um animal, um cordeiro, e colocar o sangue nos batentes da sua casa, porque o anjo da morte ia passar lá no Egito. E agora Jesus institui isso, mostrando que a ceia é uma nova aliança, um novo memorial para o povo de Deus. E que não é apenas a lembrança da libertação do povo de Israel no Egito, mas é a lembrança da nossa libertação do pecado. Lá no Egito o animal foi morto, e aqui Jesus está prestes a ser morto, que é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a ceia não é apenas para lembrar da libertação, mas a ceia é para lembrar também do nosso perdão, da remissão dos nossos pecados, que Jesus instituiu através do seu sangue e da sua vida. Então, quando a gente está ceando, é importante. Por que no início eu falei a respeito dos desigrejados, gente? Porque a ceia é para ser celebrada como corpo, como igreja. E essas pessoas que agora estão sem, eu posso servir a Deus em casa. Quem vai ministrar a ceia para eles? Ninguém. Então eles estão deixando de lado algo que o Senhor Jesus disse: façam isso sempre em memória de mim. E aqueles que estão sem igreja, como é que ele vai cear? Eu vou assistir um culto de ceia online aí, vou cear. Mas quem que vai entregar os elementos para ele? Ele mesmo? Percebeu isso? A ceia era para ser realizada aqui no contexto de Coríntios entre o corpo de Cristo, a igreja, como Jesus realizou pela primeira vez com os seus discípulos, com a sua igreja, os 12 discípulos. E Paulo está dizendo: eu vou passar para vocês, eu recebi do Senhor. Então, gente, a ceia para nós é algo importante, porque além de fazer parte da agenda do calendário cristão, é algo que nos remete ao sacrifício de Jesus, que não é apenas uma lembrança,
eterno que Ele realizou e que nós devemos lembrar quando estamos ceando. Olha, eu era um pecador, como a gente canta, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz, né? Hoje sou liberto, Cristo me salvou, né? Que amor me concedeu Jesus. Que pensa. Quando a gente está ceando, a gente lembra primeiro que a ceia é uma lembrança de algo que foi sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. E eu vejo que muita gente não quer fazer nenhum esforço para vir cear. A gente às vezes arruma tanta desculpa, né? E a gente já tem o nosso calendário praticamente fixo da ceia. Mas a gente às vezes arruma desculpa. Jesus não teve desculpa nenhuma, dizendo, pai, deixa para depois, eu não vou me sacrificar agora. Jesus não ficou adiando, postergando, né? Paulo fala, Jesus, na noite que ele foi traído. Ele foi traído naquela noite. E começou a padecer, se sacrificar por você e por mim. Então a gente deve fazer no mínimo um pouco de esforço para vir, Senhor. E valorizar isso. Esse momento que a gente passa aqui, relembrando o sacrifício de Jesus. Que Ele fez por você, por mim, por cada um de nós. Morreu no nosso lugar para nos dar perdão dos pecados, nos dar garantia de vida eterna. Paulo está dizendo, isso que eu estou passando, eu recebi do Senhor. E foi na noite que ele foi traído. E ele pega lá um pedaço de pão, ele consagra, reparte para os seus discípulos. Ele fala, olha, isso é meu corpo que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Então quem não está ceando está apagando um pouco da sua memória o sacrifício de Jesus, porque a ceia é o memorial. De certa forma, quem deixa de cear, sem um motivo justo, está menosprezando o sacrifício de Jesus. Eu não quero lembrar disso. Voluntariamente, espontaneamente, não quer lembrar do que Jesus fez por nós. Paulo fala, ele, na noite que foi traído, tomou pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele pega o cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança. Então quando a gente está ceando, estamos lembrando que Jesus fez uma nova aliança conosco. O povo de Israel sabia muito bem o que era aliança. Deus fez várias alianças, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi, aliança com o povo de Israel. E agora Jesus fala para os discípulos, olha, esse cálice é o cálice de uma nova aliança. Não é mais uma aliança só, um compromisso só com o povo de Israel, é um compromisso com todo mundo que quer fazer parte. O Senhor deseja ter uma aliança, um compromisso, relacionamento com todo mundo que quer. Então, quando eu menosprezo a ceia, eu estou também me desfazendo da aliança que Deus fez comigo, da aliança que Deus fez conosco. Eu estou menosprezando. Não é apenas uma aliança, Deus fala que é uma nova. É uma aliança nova. Ele diz, esse é o cálice da nova aliança, certo? Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E ele continua aqui no versículo 26. Porque sempre que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é um momento de pregação, de proclamação. Quando você está ceando, você está mostrando para o mundo, para as pessoas, que Jesus voltará. Então, quem não ceia, quem menospreza a ceia, está deixando essa parte da pregação da palavra de Deus, do anúncio da volta de Jesus. Por isso que a gente precisa valorizar a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que eu queria que nós refletíssemos, gente, sobre a importância da ceia. Algumas igrejas até vê tanta importância, e realmente a ceia é muito importante,
que chamam de Santa Ceia. Nós não temos o costume aqui no Meio Batista de chamar de Santa Ceia, porque acreditamos que tudo que faz referência a Deus, a igreja, é santo. Mas a ceia é para os santos, nós é que somos santos. E devemos participar da ceia. Nada contra quem chama Santa Ceia, não tem problema nenhum, né? Mas nós chamamos a ceia do Senhor. Em alguns lugares chama de sacramentos, 7 sacramentos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Jesus deixou 2 ordenanças, não foram sacramentos, 2 ordenanças. Se são ordenanças, são mandamentos, é ordem para nós. E as 2 ordenanças de Jesus para a sua igreja é o batismo e a ceia. Então, todo crente que se preza, que reconhece que Jesus é seu Senhor, se submete a essas 2 ordenanças. Eu quero me batizar. Não, mas... E tem gente que fica postando. Jesus mesmo foi se batizar e João chega para ele e fala assim: que isso? Quem sou eu para te batizar? Jesus fala: olha, faz isso, deixa cumprir a justiça. Jesus não tinha pecado, mas ele mesmo se submeteu ao batismo. Ele foi batizado, deixando exemplo para nós. Então, o batismo é uma ordenança, a ceia é outra ordenança. Quem é batizado faz parte do corpo de Cristo, é incorporado ao corpo de Cristo. E agora, para participar do corpo de Cristo, deve cumprir a segunda ordenança, que é a ceia, fazer isso periodicamente. Por isso, eu fico preocupado com essas pessoas que são intituladas sem igreja. Eu não preciso de igreja. Igreja sou eu. Primeiro, não tem como você ser igreja, porque igreja é coletiva, é assembleia. Você não faz assembleia de uma pessoa. E a Bíblia fala também que a igreja é corpo. Você já viu um corpo composto só de mão, só de pé, só de olho? É um conjunto. Então você precisa, se você é igreja, você precisa fazer parte do corpo. Tá? Igreja também é chamada de família. Você já viu família de uma pessoa só? Não. A pessoa, quando está sozinha, está sem família. Então não tem família. Precisa fazer parte, né? A igreja também é chamada de edifício. Você já viu edifício com um apartamento só? Tem mais apartamento. É coletivo, então a gente precisa participar das nossas atividades eclesiásticas, dos cultos, e valorizar o momento da ceia, que é importante. Se não fosse importante, Jesus não teria feito isso. Ele fez antes de morrer e deixou um exemplo para os discípulos e disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. Certo? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, para a gente valorizar a ceia do Senhor e não marcar nada para acontecer, fazer um esforço para vir. Venha participar. Você está mostrando que é obediente a Deus, que é submisso, está participando do momento de comunhão, está relembrando da aliança que Jesus fez conosco, está relembrando do sacrifício dele. Ele fez o sacrifício e nós também devemos fazer no mínimo um pouco de esforço. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de orientação, que é fonte de instrução e também é fonte de salvação, como ela mesma disse. Obrigado por esse momento que ceiamos e que refletimos sobre a importância da ceia e a importância de congregar. E nos ajuda a levar a sério esse compromisso de congregar, de valorizar a ceia e de vir todos os cultos ceiar. Atender o chamado do Mestre, vem ceiar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?